Fala galera, tudo bem com você? Nessa aula nós vamos ver então aqui os receptores elétricos. É uma continuidade, nas aulas anteriores nós já vimos aí a definição do que é um gerador. Nós vimos também como é que nós podemos fazer uma aplicação para o circuito simples e aprendemos uma maneira de determinar a corrente usando a lei de Poilet. Agora, nessa aula nós vamos então tratar dos receptores. O que é um receptor? Pela definição aqui, olha, receptores, eles são dispositivos, né, que vão ser capazes de converter energia elétrica em outra forma de energia. Então, a grande maioria dos aparelhos elétricos que nós temos à nossa disposição, eles fazem isso. Recebem energia elétrica e convertem ela em uma outra forma que é útil, né, que nós queremos aproveitar. Por exemplo, lá o liquidificador, ele recebe energia elétrica, converte essa energia em energia mecânica, mas tem também perdas, né, na forma de energia sonora e energia térmica. Um aquecedor, ele converte energia elétrica direto em energia térmica. E por aí vai, temos vários exemplos, né? O rádio, a televisão. No caso do rádio, ele converte energia elétrica em energia acústica. A televisão converte energia elétrica em energia acústica, energia luminosa. São aí alguns exemplos. Para a gente poder analisar um receptor, então nós vamos entender ele assim, olha, o receptor ele vai receber uma energia total, geralmente na forma de energia elétrica, né? Porque ele vai converter energia elétrica em outra forma. Daí uma parte dessa energia vai ser aproveitada na forma de energia útil e uma parte vai ser perdida na forma de energia dissipada. O princípio de conservação da energia ajuda a gente a perceber que é assim, ó, a potência total, quer dizer, tudo que o receptor recebe, tem que ser igual ao que ele realmente aproveita, que seria a potência útil, mais o que ele não consegue aproveitar, que seria a potência dissipada. Né? No caso dos receptores, a gente pode mostrar que a potência total, nós vamos representar por um P de barra dupla aqui, ele vai ser a tensão ou diferença de potencial vezes a corrente. A potência útil, ela vai ser a força eletromotriz ou a força contra-eletromotriz multiplicado pela corrente. É um epsilon' para diferenciar do epsilon do gerador. A potência dissipada vai ser a resistência interna do receptor, que é um R', multiplicado pela corrente ao quadrado. Como a partir do princípio de conservação da energia, a potência total é a potência útil mais a potência dissipada, se a gente substituir cada parte dessa aqui individualmente, então a potência total, coloca ela aqui, vai ficar U vezes I. A potência útil, coloca ela nessa posição, que seria aqui, epsilon vezes I. E a potência dissipada, R' vezes I ao quadrado, coloca ela ali. Você percebe que todos os termos, eles têm a corrente. Então nós podemos dividir termo a termo pela corrente, e nós vamos chegar nessa expressão aqui, olha. U, que é a diferença de potencial, é igual a epsilon', que é a força contra-eletromotriz, mais R', que é a resistência interna do receptor, multiplicado por I, que é a corrente elétrica. Essa daí, então, é conhecida como a equação do receptor. Nessa expressão, U e epsilon', no sistema internacional, eles são dados em volt. R' é dado em ohm e I é dado em ampere. Essa é conhecida então, reforçando a equação do receptor. Qual que vai ser o símbolo? Você deve lembrar que o gerador ele tinha um desenho parecido aqui para simbolizar o gerador, mas a corrente ela vinha do menor para o maior potencial, porque o gerador ele aumenta o potencial dos elétrons. No caso do receptor, não, ele diminui o potencial dos elétrons. É por isso então que o símbolo que nós vamos utilizar tem que ser da forma como está representado aí. A corrente vai passar da barra maior para a barra menor, indicando que está tendo uma queda no potencial. Você pode ver que o receptor ideal ele não tem resistência interna. Então seria como se não tivesse praticamente perda de energia. Né? Mas os receptores reais, a gente pode associar uma resistência interna a eles,
porque sempre vai haver algum tipo de perda. Não que exista um resistor, mas o comportamento é como se fosse o de uma resistência que tem lá, tá certo? Agora, nós vamos esboçar como é que seria o gráfico dessa função que está apresentada aí. O gráfico da equação do receptor, portanto, você consegue perceber que ele é uma função afim, né? E daí a gente pode, conhecendo as características da função afim, então aqui ó, curva, característica do receptor. Como é uma função afim, o gráfico ele vai ser uma reta, né? Então no eixo horizontal nós vamos representar a corrente, no eixo vertical nós vamos representar a tensão. Não é difícil você perceber que aqui seria um y igual a b mais a vezes x, é uma função afim, então a reta aqui ela é crescente, certo? Que informações a gente consegue tirar olhando aqui de cara, né? Primeiro, que o ponto onde a reta cruza o eixo vertical, ou seja, para i igual a zero, o ponto aqui onde a reta vai cortar o eixo vai ser a força contra-eletromotriz. É muito simples, é só se você colocar a corrente igual a zero, esse termo aqui desaparece, sobra então que a tensão é igual à força contra-eletromotriz. Para um valor de tensão U, eu vou ter uma corrente I, não é isso? Vocês percebem aí que fecha um triângulo aqui, ó. Se a gente pegar uma linha paralela ao eixo horizontal aqui, ó, formou um triângulo retângulo, né? E esse ângulo alfa, ele seria o quê? No caso, a resistência interna ela é equivalente à tangente de alfa. Isso daqui não é difícil de demonstrar, né, pessoal? Porque a tangente não é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente? Muito bem. O cateto oposto nesse caso aqui, olha, que seria esse pedaço aqui, ele não é diferença de potencial menos a força contra-eletromotriz, U menos epsilon'. E esse lado aqui, olha, que seria o cateto adjacente, ele não é equivalente à corrente? Se você olhar para a equação do receptor aqui, esse epsilon' está somando, vai para cá subtraindo, então ficaria U menos epsilon'. E o I que está multiplicando passa dividindo. Né? Por isso que a tangente de alfa, no gráfico aqui, ela é equivalente à resistência interna do receptor. Essas informações elas são úteis então para a gente poder fazer o estudo e as aplicações que forem necessárias. Nós podemos ainda, pessoal, escrever aqui ó, a lei de Poilet generalizada. Porque a gente já tinha estudado a lei de Poilet generalizada. A gente já tinha estudado a lei de Poilet apenas para aquele caso que eu tivesse um gerador e uma resistência, né? Um resistor. Agora, vamos pensar assim, ó, que eu tenha um resistor no meu circuito. Aí eu posso ter, por exemplo, um gerador. E um receptor. Vamos dizer então que aqui tem uma resistência R, aqui é a resistência interna do gerador, aqui é a resistência interna do receptor nessa posição, e aqui é a força contra-eletromotriz. Né? Para o circuito funcionar do jeito que nós ilustramos, vamos pensar que tem uma corrente elétrica indo aqui nesse sentido, tá certo? Nós conseguimos mostrar, embora só tenha um gerador e um receptor, mas a lei de Poilet generalizada diz que a corrente que vai passar pelo circuito, ela vai ser igual à soma das forças eletromotrizes.
Então eu tenho que olhar para o circuito e ver quem são os geradores, somar as forças eletromotrizes deles. Olhando para o circuito, eu vejo aí quem são os receptores e coloco aqui a soma das forças contra a eletromotriz. E tudo isso tem que ser dividido pela somatória das resistências. Então, ó, a resistência do circuito, a resistência dos geradores, mais a resistência dos receptores. A gente consegue perceber aqui, ó, pessoal, que poderia dar uma associação em série de resistores, porque eles estão todos sendo circulados pela mesma corrente, né? E essa resistência aqui, embora nós estamos representando por uma só, ela pode ser uma associação de resistências, ou de resistores, né? Então, dessa maneira, a gente conseguiria determinar o valor da corrente elétrica, tá bom? Obrigado por ter ficado até aqui, bons estudos!